Gente, a segunda-feira começou mais cara para quem depende do ônibus aqui em Londrina. O transporte coletivo, agora o valor da tarifa é esse aí que você viu, R$ 6,25. Pois é, até ontem era R$ 5,75. Aumentou 50 centavos no bolso do usuário. Ou seja, uma corrida para ir para o trabalho e uma para voltar, aí você vai gastar R$ 1 a mais por dia, não é isso? O aumento já pesou no primeiro dia e reacendeu o debate sobre o custo e até onde dá para pagar essa conta. Vamos ver a reportagem? A gente foi conversar, inclusive, com quem usa o busão aqui em Londrina. Reportagem na tela do BG. A segunda-feira começou 50 centavos mais cara em Londrina. O motivo? 19 de janeiro, o início da nova tarifa do transporte coletivo, dos R$ 5,75 congelados desde 2024 para R$ 6,25. Obviamente que impacta na vida de todo mundo. Se você fizer a conta, final do mês dá 200 e alguma coisa. Então, para nós que usamos todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia, faz uma diferença considerável, sim. Eu acho assim que não deveria, né? Mas fazer o que? Eles acham que precisa aumentar e o povo vai ter que pagar. Um aumento de 8,67% para quem utiliza o transporte em pelo menos 21 dias do mês. Isso representa R$ 21 a mais. O impacto durante o ano é de mais de R$ 250, o que, de acordo com os passageiros, interfere nas contas do final do ano. Porque no final da conta quem paga é a gente. A gente paga repassado pelo serviço que a gente está pagando, pelo produto que a gente está pagando no valor final, pelo meu trabalho também, que também vai ter mais desconto. Então, assim, não é justo. Com o aumento, Londrina assume a posição entre as tarifas mais caras do Paraná, na frente de Ponta Grossa, Maringá, Foz do Iguaçu e até da capital Curitiba, onde o valor é de R$ 6. A Prefeitura e a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização justificaram. O cálculo considerou apenas a inflação por meio do INPC. A tarifa popular, na verdade, o reajuste dela, que é o reajuste do INPC, não tinha como não ser feito, porque senão realmente ela ia ficar muito defasada, né? Todos os anos o reajuste normalmente é em torno de 20%. Então agora, no acumulado do ano passado, que não foi dado absolutamente nada, mesmo diante dos 33% de reajuste dado, né, da gestão anterior, mesmo a gente não tendo aplicado nada, somado a esse ano, a gente está falando apenas e tão somente do INPC, que é o reajuste ali, né, do preço do consumidor, de inflação. Se fosse seguir o que vinha sendo feito nos anos anteriores, a passagem hoje teria que estar em torno de R$ 7. Ônibus novos foram sim adicionados à frota, mais de 100 veículos. Porém, o transporte público por aqui custou em 2025 cerca de 177 milhões aos cofres públicos. A pergunta é possível reduzir essa conta? A CMTU acredita em incentivar o uso. Um aumento já foi registrado no ano passado, com 10% a mais de passageiros. De agosto de 2025 até agora, né, janeiro de 2026, a gente vem mapeando um aumento de quase 10% da quantidade de passageiros pagantes passando a frequentar, a usar o transporte coletivo. Mas o usuário não vê nenhum incentivo. Faz 50 anos que eu moro aqui. Eu não vi melhoria nenhuma nesse terminal. Nenhuma. Olha, essa mulher ela não deixa de ter razão. O terminal central de Londrina realmente precisa de muita melhora. Mas o sistema do transporte coletivo, né, os ônibus, a maioria tem ar-condicionado, tem Wi-Fi, ele passa certinho no horário do ponto, assim, na maioria, tá? Não estou dizendo que em todos os lugares, assim, um serviço até que atende bem. No entanto, que teve 10% de aumento no número de passageiros aí nos últimos tempos. Mas o preço, é claro, que vai pesar no bolso do usuário, não é isso? O prefeito Thiago Amaral, hoje, inclusive, voltou a falar sobre o transporte coletivo. Por quê, gente? Tem 2 tabelas. Eu já expliquei aqui, mas é importante a gente ressaltar que as empresas que são terceirizadas, elas entregam uma planilha para a CMTU. Essa planilha é entregue anualmente. Aí lá tem o preço do pneu, o preço da gasolina, do diesel, no caso, né, do combustível, dos funcionários, enfim, como que funciona toda essa logística para poder deixar o transporte coletivo rodando na cidade. Afinal, quando começa um bairro novo aqui na cidade, bem longe,
O ônibus não tem que chegar lá? E geralmente não são os mesmos moradores de outros bairros que mudaram para lá? Então, assim, não aumenta o número de usuários, mas aumenta a rota do transporte coletivo, tem toda essa problemática também, é algo bem difícil. Aí tem a tarifa técnica, que é apresentada pelas empresas, atualmente ali na casa de R$10, um pouquinho mais, e ninguém pagaria R$10 para andar de busão. Então, o prefeito vai lá e passa um subsídio para poder baratear essa tarifa. Atualmente, aqui em Londrina, R$ 6,25. Será que dá para fazer algo para baratear, para descer esse valor? Vamos ouvir o Thiago Amaral, prefeito aqui de Londrina. As planilhas, elas existem, mas a chegar até os valores finais é que é o grande desafio, não é? Então, isso realmente precisa ser feito por equipes especializadas. E o que está se questionando agora, o que a gente tem de dúvida, não é do que foi feito do ano passado para cá, porque isso, de certa forma, foi o mínimo, né? A preocupação nossa é como que as tarifas chegaram até aqui. Isso é o reajuste que é dado todos os anos. Então, essa composição, essa bola de neve, acaba impactando agora. Então, realmente, o que a gente está fazendo é isso. É tentar trazer aos olhos da população, com muita clareza, o que realmente a gente tem composto nessa estrutura do transporte coletivo. Até porque, gente, sem que a gente tenha essa clareza, como é que nós dizemos se realmente vale a pena continuar pagando essa tarifa ou não? Então, essa é a nossa grande preocupação. Nós estamos numa situação de urgência, né? E eu falo isso por quê? Porque nós pagamos mensalmente algo em torno de R$15 milhões em função da tarifa que nós temos. Então, essa diferença é o que chegou aí no ano passado a quase R$180 milhões, sendo o maior valor de todos os tempos. Então, a gente precisa correr contra o tempo realmente para reduzir custos, né? Então, assim, de todos os valores, o valor da auditoria é, sem dúvida nenhuma, o verdadeiro investimento a ser feito. Então, agora, diante do que aconteceu ano passado, nós estamos fazendo a contratação da forma mais calma possível, né, apesar de toda a nossa urgência. Quando o prefeito fala diante do que aconteceu no ano passado a prefeitura já tentou contratar uma empresa para fazer a auditoria destas planilhas que eu te expliquei, desses números que são apresentados. No entanto, teve um problemão lá com a licitação, hein? Inclusive virou caso de investigação da Polícia Civil, né? Porque duas empresas participaram dessa licitação, o pai trabalhava em uma, o filho trabalhava em outra, aí virou aquele rolo, né? Se teria tido ou não a concorrência saudável na licitação. Aí foi cancelado. Não teve nenhum prejuízo ao erário, segundo o município, o dinheiro que havia sido pago foi devolvido, mas também não teve o serviço. Então o prefeito segue buscando por esse serviço. A gente espera que um dia esse valor de R$ 6,25 seja menor. Não que seja R$ 5,75, que seja menor ainda. Mas para isso a gente precisa também de uma força do governo do estado, que passa o subsídio para Curitiba e não passa para Londrina. Londrina não pode ser comparada, com todo respeito, mas não pode ser comparada a Cascavel, a Maringá, não pode ser comparada a Cianorte, nenhuma dessas cidades, Ponta Grossa. Londrina é a segunda maior cidade do estado, a quarta maior do sul do Brasil. E também precisa do subsídio do governo do estado, não é só Curitiba. Aqui nós atendemos uma região metropolitana, Biporã, Rolândia, Cambé, não é isso? O governo do estado precisa ajudar também Londrina para que o usuário não fique pagando esse valor de R$ 6,25. Alô, deputados estaduais! Alô, deputados estaduais!